Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aula 10, resistência equivalente, exemplo 5. Isso daqui é uma sequência, de exemplos de como calcular resistência equivalente. Então eu trago aqui esta associação para o exemplo aqui, o exemplo 5, Então nós temos aqui o ponto A, ponto B, e o objetivo é determinar uma única resistência, um único resistor, que é equivalente a esse conjunto aqui, a esta associação. Usando a metodologia que a gente já viu nas aulas anteriores, nós imaginamos que uma corrente flui de A para B, e essa corrente, para chegar em B, ela automaticamente tem que passar por R1. Necessariamente, ela precisa passar por R1. Ao passar por R1, causa uma queda de tensão. E causaria, se tivesse uma corrente aqui, circulando. E o potencial após R1, ele fica menor do que o potencial antes. Então, temos que colocar uma outra letra. Então, coloco aqui a letra C. Então, repare que aqui é um nó, aqui também é um nó, e é o mesmo nó C. Então, também é a mesma letra. Porque é o mesmo, esse fio aqui, que conecta este nó neste nó, ele não tem resistência, então não tem queda de tensão. Então, não tem mudança de potencial. A mesma coisa acontece aqui também na vertical. Em todos esses pontos aqui, o potencial é o mesmo e vai ser C. Bom, chegando no nó C, existem 4 possibilidades. A corrente poderia circular por R4, por R5, por R6 e por R7, uma vez que ela veio aqui de R1. Qualquer um desses caminhos que você escolher para começar, você vai ter no final das contas o mesmo resultado. Então vou pegar aqui, eu vou seguir na ordem, então R4. Então vou imaginar que tem uma corrente fluindo, passando por R4. Ao passar por R4 vai causar uma queda de tensão. Então naturalmente eu tenho que ter uma letra aqui, após R4, na parte de cima, diferente da letra C, para enfatizar que o potencial aqui é menor que o potencial C. Então eu vou colocar ali a letra D. Daí olha o que acontece. Repare aqui, todos esses pontos aqui de cima, eles estão conectados, Então todos aqui têm o mesmo potencial. Então aqui também é a letra D, aqui neste nó também é letra D. Você continua pelo fio aqui, fio sem resistência, então não tem queda de tensão. Então também tem que ser letra D. Então aqui embaixo, letra D, então letra D. Então todos esses pontos aqui, todos esses, ao longo de todo o condutor aqui, nós temos o mesmo potencial, então a mesma letra. Daí essa corrente, passando por R8, por exemplo, ela causaria uma queda de tensão, porque as possibilidades para chegar em B, passar por R8 e passar por R9. Não tem outra forma de chegar em B. Então, passando por R8 causa uma queda de tensão. Repara que já tem a letra B aqui, então só vou enfatizar colocando ela aqui em cima de novo. E colocando ela aqui embaixo também. A mesma coisa acontece por R9. É uma outra possibilidade para chegar em B. Pronto, já temos todas as letras, em todos os nós, todos os pontos aqui necessários. E agora a gente faz a segunda etapa, que é transferir, redesenhar, na verdade, esta associação na horizontal. Então aqui eu coloco a letra A, que é o primeiro potencial, maior potencial do circuito, e no final eu coloco o que representaria o menor potencial do circuito, que é a letra B. E entre A e B a gente coloca as outras letras. Só que vamos fazer uma pequena análise aqui antes de colocar os resistores aqui. Repare que o R2, o R2 está ligado aqui com o R3. Estão ligados aqui em série, nesse trecho aqui. Mas olha só, eu tenho letra D aqui e tenho letra D aqui embaixo. Então, a DDP aplicada sobre R2 e R3, essa diferença, ela vai dar quanto? Vai dar 0, porque as letras são iguais. Então, a diferença de potencial aqui seria 0. Se a diferença de potencial daqui até aqui é 0, isso significa que não circula corrente nem por R2 nem por R3. Ou seja, a corrente que circula aqui, a corrente deste ramo aqui, ela é 0. Então, R2 e R3, eles não participam da associação de fato. Ou, em outras palavras, eles estão curto-circuitados. Lembra das aulas anteriores? Se as letras nos extremos forem iguais, significa que aqueles resistores, que por eles não passa corrente elétrica. Então, R2 e o R3, eles não vão participar da associação. Aí repare o seguinte, os outros resistores, o R1, ele tem uma DDP que não é 0, porque são letras diferentes. O R4, a mesma coisa. O R5 também, o R6, o R7, o R8 e o R9.
Então todos os demais resistores, né, com exceção do R2 e o R3 aqui, eles de fato participam da associação. Bom, depois do potencial A, o maior potencial é o C. Então vou colocar letra C aqui, ó, depois do A. E depois do C, letra D. E depois do D, é o último, né, é o menor potencial, letra B. Agora o que eu vou fazer? Transferir os resistores daqui para cá. Então vamos lá, vou começar por aqui, ó, R1, entre A e C. Então eu olho para a minha nova associação aqui, né, que eu vou desenhar na horizontal, para facilitar a visualização de quem está em série, quem está em paralelo, e eu vejo que eu tenho entre A e C apenas o R1. Você tem que olhar no circuito todo. Se tiver alguma outra parte que tem A e C, algum resistor nesse formato, né, com as letras A e C, no início e no final dele, você também tem que colocar esse resistor aqui. Significaria que do ponto de vista elétrico eles estão ligados em paralelo. Eles podem não estar aparentando estar em paralelo aqui, mas eles podem estar ligados eletricamente em paralelo. No caso só tem um R1, então eu vou dar um X no R1. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou circular fazer um pequeno círculo para a gente não confundir com os dois resistores aqui que foram eliminados, vamos dizer assim. Eles não participam da associação, então eu eliminei eles aqui. Esse círculo sobre o R1 é só para indicar que eu já peguei o R1 aqui. Então o R1 vai ficar entre A e C. Agora eu não vou nem colocar mais o nome dele, não. Eu vou colocar só o valor. Então aqui 6 ohms. Não tem mais nenhum entre A e C. Vamos para o trecho entre C e D. Então entre C e D, ó, a gente tem o R4. Ó. Então aqui, ó, o R4 que vale 20 ohms. Então vou colocar ele aqui. Mais algum entre C e D? Temos, ó, o R6, o R5 e o R7. Então esses quatro aqui, ó, eles estão o quê? Estão ligados em paralelo. Porque é a mesma DDP, ó. VCD, VCD, VCD e VCD. Então R4, R5, então R5 aqui, ó, valendo 60 ohms. Aqui o R6 vale 20 ohms. Vou colocar ele aqui em cima. E o R7, que também vale 20 ohms. Vou colocar ele aqui embaixo. O importante é colocar eles em paralelo e de preferência na horizontal, só para facilitar a visualização. Bom, os quatro que estão entre C e D, já coloquei aqui, já transferi. Vamos pegar o R8 agora. O R8 está entre D e B. Então é só colocar ele aqui. O R8 vale 12 ohms. Mais algum entre D e B? Tem, ó, o R9. Repare que ó, o R8 está aqui em cima, o R9 está aqui embaixo, tem esse fio aqui, e isso daqui faz com que este fio aqui, ó, faz com que eles fiquem em paralelo. Então aqui eu tenho que colocar, vou colocar da seguinte maneira aqui, ó. Vou colocar eles de uma forma mais distribuída aqui. Um para cima e um para baixo. 12 e 24. Então, 12 ohms. E aqui embaixo, 24 ohms. Pronto. Já transferi todos os resistores que, de fato, participam da associação para cá. O que aconteceria com o R2 e o R3? Se a gente fosse transferir eles para cá. Eles ficariam assim, ó. Vou fazer aqui, depois eu vou apagar. Eles não estão entre D e D, então seria algo desse tipo aqui, ó. Um resistor, o outro resistor, e aí volta para o D. Aqui, por exemplo, o R2 e aqui o R3. Daí o que ia acontecer? Repare que não tem nenhum sentido, ó, a corrente elétrica sair do potencial D, circular pelo R2 e o R3 e voltar para o ponto D. A corrente elétrica só vai circular se tiver diferença de potencial. Se sai do mesmo potencial e a ligação aqui volta para esse mesmo ponto, que tem o mesmo potencial, pode ser até um ponto diferente no circuito, mas que tem o mesmo potencial, não vai circular corrente por aqui. A corrente aqui, ó, ela vale zero. Então esses resistores, o R2 e o R3, eles estão, a gente diz que eles estão curto-circuitados, por eles não passa corrente elétrica, porque a DDP sobre eles é zero. Então eu vou desfazer isso daqui, para manter aqui só os resistores que de fato participam dessa associação. Agora fica bem nítido, né,
fica bem mais simples aqui de perceber que neste circuito nós temos esses 4 resistores em paralelo, temos esses 2 aqui em paralelo e esse outro aqui que vai estar em série com eles. Então a gente parte aqui resolvendo os paralelos primeiro, então a gente pode fazer automaticamente ou simultaneamente, né? Esse paralelo aqui com 4 resistores e esse outro paralelo aqui. Vou fazer esse primeiro paralelo aqui, entre C e D. Repare que entre C e D nós temos 20, 20 e outro resistor de 20. Temos 3 resistores de 20 ohms. Eu vou pegar os pares. Pegando esses 2 de 20 aqui, o que vai acontecer? A gente vai ficar com um único resistor de 10. Depois a gente faz o paralelo desse resistor de 10 com o resistor de 60 ou com o outro resistor de 20. Ou faz o de 60 com 20. Isso daí você que escolhe. Ou, se você preferir, você pode pegar e fazer direto esse cálculo aqui, que seria 1 por RCD igual a 1 por 20 mais 1 por 20 mais 1 por 20 mais 1 por 60. Pode fazer de uma vez. Esse cálculo aqui não é complicado, por quê? Repare que aqui eu tenho 20, e aqui 60, né? Então eu posso multiplicar o 20 aqui, por exemplo, por 3, que dá 60. Assim eu tirei a MC de certa forma fazendo isso. Então se a gente pegar esses 3 resistores aqui, o resultado deles aqui dá 3 sobre 20, mais 1 por 60. Repare que aqui o denominador dos 3 é igual, então eu posso somar os numeradores. Então fica 3 por 20 mais 1 por 60. E aqui, se eu multiplicar aqui embaixo por 3 e multiplicar aqui em cima por 3, eu não fiz nenhuma alteração nessa fração. Então isso aqui é permitido. Isso aqui é um algebrismo, né? Para evitar tirar mínimo múltiplo comum. Então o RCD vai valer quanto? Aqui em cima eu vou ter 9 e aqui embaixo eu vou ter 60. E vou somar isso com 1 por 60 aqui. Agora eu posso somar os numeradores, né? Porque eu tornei os denominadores iguais, comuns aqui. Então fica 10 por 60. Daí você inverte isso daqui. Então o RCD, porque 1 por RCD dá 10 por 60. Mas o RCD, se a gente inverter, a gente passa o RCD multiplicando, passa o 60 multiplicando 1 aqui, vai ficar 60 por 10. Então o RCD, essa resistência que vai ser equivalente a esses 4 resistores aqui, é um resistor dividindo por 10 aqui, dá 6 ohms. Então esses 4 resistores aqui você pode fazer assim, já faz de uma vez, pode usar a calculadora, se for o caso, se for permitido, ou você pode fazer os pares, né? Faz um paralelo de 20 com 20, daria 10, depois faz um paralelo com 60, depois faz o paralelo disso com esse último de 20. Então isso daí fica a seu cargo, você que escolhe como fazer. Bom, então já temos aqui 6 ohms entre C e D, e agora eu vou calcular entre D e B. Então o RDB, mais simples, né, porque são 2 resistores apenas, então fica 12 vezes 24 por 12 mais 24. Eu estou omitindo a unidade aqui porque eu já sei que vai dar ohms no final das contas, porque é ohms com ohms aqui. Se tivessem unidade diferente, seria interessante você transformar tudo para uma unidade antes, para depois fazer as contas e não se preocupar com unidade mais. Então aqui fica 12 vezes 24, não vou fazer esse cálculo, né? Se você assistiu a aula anterior, você já percebeu que eu não gosto de fazer essas contas, não. Eu gosto de fazer cálculo simples. Então 12 vezes 24, vou deixar. Dividido por 12 mais 24, essa conta aqui é simples. 12 mais 24, 36. É mais fácil fazer uma soma dessa do que fazer essa multiplicação aqui em cima. E por que eu já faço assim? Porque eu já percebi que isso aqui vai dar um múltiplo. Eu tenho aqui 36, é 3 vezes 12. Então eu posso dividir o 12 por 12, que vai dar 1. E o 36 por 12, que vai dar 3. Então aqui embaixo sobrou 3 e em cima 24. E agora eu posso dividir o 24 por 3. Que isso me dá quanto? Dá 8. Então aqui tem 8 ohms. Então paralelo de 12 com 24, 8 ohms. E também da aula passada, se você se recorda, sempre que você tiver um paralelo, a resistência equivalente ela vai ser menor do que a menor das resistências. Repare que aqui deu 8. 8 é menor do que a menor das resistências. Qual é a menor das duas aqui? 12. Então a resposta tem que, para estar correta, ela tem que ser pelo menos menor que 12. Não quer dizer que qualquer valor menor que 12 estaria certo. 7, por exemplo, estaria errado, né?
Mas se o seu cálculo retornar um valor maior do que a menor aqui, já está errado com certeza. Então a gente tem 8 aqui entre D e B. Daí a gente pega e redesenha o circuito. Ó. Então A, o resistor aqui de 6 ohms, não fiz nada com ele. Então repito ele aqui. 6 ohms. Letra C aqui. Entre C e D, agora entra o resistor de 6 ohms. E entre D e B, vai entrar o resistor de 8 ohms. Bom, agora a gente tem uma série, né? Então basta somar essas 3 resistências que a gente vai ter a resistência equivalente. Então a resistência equivalente entre A e B vai valer quanto? 6 mais 8. Isso daqui dá 20. Então a resistência equivalente entre A e B vale 20 ohms. Só consertar isso daqui. Então tá aí, ó. Aí a gente faz aquela última representação. Então fica aqui um único resistor entre A e B que representa a resistência equivalente desta associação. E vamos lá para o multisim rapidinho para verificar lá, fazer lá a medição lá. Estou aqui com o multisim aberto, montei o circuito, a associação aqui, né? Naquela história, né? Monto aqui, levo lá para o OneNote, lá eu resolvo e agora a gente retorna para cá para fazer uma simulação aqui e ver se vai retornar também 20 ohms. Então vou pegar aqui, ó, em simulação, instrumentos, multímetro. Vou colocar ele aqui em cima e vamos fazer a ligação. Vou ligar isso aqui no ponto A, o mais e o menos aqui no ponto B. Embora isso aqui não faça nenhuma diferença, né? Ligar o menos no A, ligar o mais no B, por exemplo, não vai mudar em nada o resultado, porque resistência, os resistores, né, eles não têm polaridade. Então não influencia a polaridade do instrumento aqui quando a gente liga nele. 2 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse em cima desse elemento aqui, né? E aí aparece essa janelinha aqui, que vai mostrar o valor da resistência. Seleciona aqui, ó, unidade de resistência. E agora clicar aqui na setinha verde aqui para rodar, né? Aí retornou um erro. Interessante que eu acabei esquecendo de colocar a referência. Ele está dizendo aqui, ó, o circuito não tem um aterramento, não tem uma referência. Ok, vou pegar a referência. Tem que colocar a referência, senão ele não funciona. E vou fazer outra coisa também com essa referência, aproveitando essa simulação aqui, ó. Então agora sim, vou pegar e simular novamente, ó. Aí ele funciona, 20 ohms, de acordo com o que a gente acabou de fazer o cálculo aqui. Agora olha só, vou parar a simulação, dei um stop ali. Repara que a nossa referência está aqui embaixo, ó. Eu vou mudar ela de lugar. Então eu vou tirar ela daqui, vou cortar ela daqui e vou colar ela em outro lugar. Por exemplo, vou colocar ela aqui no meio, ó. Olha só, vou simular novamente. Olha o resultado, não tem diferença. A referência, ela é apenas para o circuito aqui, né? Aqui tem um programa por trás disso, né? Que faz aqui todas as operações. E na prática, essa referência no instrumento, quando você for fazer essa medição aqui, uma associação de resistores assim, isso lá não vai existir lá. Por exemplo, você pega esses resistores e coloca eles numa protoboard. E vai lá com seu multímetro e coloca nos terminais, né? Liga nos terminais do multímetro, aos terminais aqui da sua associação, e você vai simplesmente selecionar uma escala de resistência e vai medir a resistência. Aqui, para o programa funcionar, ele precisa dessa referência. E na prática, embora não precise para uma associação de resistores, essa referência aqui, esse aterramento, ele é fundamental, mas isso é para uma outra aula. O assunto que trata disso, né, aterramento, oportunamente eu posso fazer uma aula aqui sobre isso. Tem a ver com segurança e a parte funcional do circuito elétrico. Basicamente é isso. Aterramento para segurança e aterramento para funcionalidade. Mas isso, como eu disse, né, é assunto para outra aula, é uma coisa mais para frente, a gente pode ver numa outra aula isso aí.
Bom, obrigado por assistir, espero que a aula tenha sido útil para você e até a próxima.